Olá, queridos da PIB de Taubaté. Uma alegria participar da Conferência Eclesiástica da Igreja neste ano com um tema bastante desafiador que vai percorrer a questão do medo em várias situações. E hoje nós vamos falar sobre o medo do futuro. Antes, porém, quero deixar aqui um abraço ao meu amigão, pastor Luciano Santágueda, toda a sua equipe ministerial, também aí o Clécio, que é o líder aí que está à frente dessa conferência. Eu nem sei se o Clécio já foi consagrado, se ele tem as qualidades pastorais. Um abraço aí para o Clécio também, que tem trabalhado bastante aí para organizar todas as demandas desta conferência, que seja e que continue sendo exitosa, atingindo os objetivos. Luciano, um abraço da nossa convenção, nosso presidente, pastor Genilson, a nossa diretoria, e um abraço também da nossa ordem dos pastores batistas do Brasil. Eu estou presidente já há alguns anos, 3 anos, e somos hoje 14.003 pastores. Por isso desejamos ao pastor Luciano, aos seus colegas de equipe ministerial, que Deus esteja abençoando o ministério pastoral aí na PIB de Taubaté. Falando do tema, que é um tema bastante desafiador, o medo do futuro, eu quero iniciar definindo algumas situações correlatas. A gente pensa em medo, a gente pensa em pânico, a gente pensa em fobia. E como é que estas situações se processam, como é que elas têm relação para com o futuro. Então a gente tem uma definição de medo, que é uma definição clássica, que diz que medo é a perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Medo é um estado de atenção esperando que algo ruim vá acontecer. O medo ele pode surgir de algo real imediato que nos ameaça. Por exemplo, um cachorro feroz que avança sobre você. Interessante que a maioria de nós passou por alguma experiência de bater numa casa e avança um cão feroz. A gente corre para fechar o portão se tiver aberto. Se o cachorro está preso numa corrente, a gente fica na dúvida se a corrente vai detê-lo. Se a gente já está dentro da casa, a gente pensa em correr. E aquilo surge em nós, faz surgir em nós um medo. Um outro exemplo, eu não passei por essa experiência, mas alguns passaram de encontrar uma fera no meio do caminho, uma onça, um leão, uma jaula aberta em um zoológico, um leão que fugiu, uma fera. Então isso traz uma ameaça bem direta, né? Uma fera que está solta. Alguns já encontraram até uma cobra dentro de casa. E numa outra situação é quando alguém é surpreendido por um ladrão meliante que saca de uma arma, ameaça a sua vida. Então nós temos algumas circunstâncias do medo de maneira mais imediata, que traz uma ameaça direta à nossa sobrevivência, e nós passamos então por uma alteração dos batimentos cardíacos, do humor, o pânico surge e várias situações de transformação desestabilizando cada um de nós. Uma definição agora de pânico. Pânico é algo que assusta sem motivo determinado, é um terror infundado. Então o pânico não tem leão, o pânico não tem uma cobra solta dentro de casa, o pânico não tem um cachorro avançando sobre você, não tem nada no ambiente, nenhum vislumbre de ameaça, mas a pessoa sente um medo, um terror, um pavor, algo que é infundado. É muito interessante a origem da palavra pânico. Ela está associada ao deus Pan, da mitologia grega. E o deus Pan era aquele que atormentava os pastores no campo, e ele surgia tocando um pífaro, mas ele tinha uma fisionomia de um homem, um corpo de um homem, mas os seus membros inferiores como se fosse de um bode, com pernas, com patas e também com chifres. E ele atormentava, segundo a lenda, os pastores. E quando ele chegava, as ovelhas ficavam desestabilizadas e fugiam, então entravam em pânico. Era aquela explosão, né, que acontecia. Mas a gente sabe que isso tem muito a ver com a mitologia, com crendices populares, com lendas.
Mas o mais interessante é que esta lenda de pavor e de algo que some, e aparece e some, porque é algo da mitologia, deu origem à nossa palavra pânico. Ansiedade. Ansiedade é um mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. E aqui nós podemos pensar realmente no medo do futuro. Eu quero associar com o futuro não o medo em si, como a gente definiu, um animal solto. Eu não quero associar também o medo do futuro com o pânico, que é algo que não tem um motivo, não tem ali uma ameaça realmente fundada, sem motivo determinado, mas eu quero associar o medo do futuro com a questão da ansiedade, com a questão dessa situação de desestabilidade diante do futuro. Foi significativo para mim, porque o Clécio ele fez uma pesquisa interna. E esta pesquisa interna apontou os vários medos que estão sendo debatidos aí na conferência, e salvo engano meu, eu olhei e entendi que o maior percentual de medo é o medo realmente do futuro. Então o Clécio depois pode confirmar se é assim mesmo. E é muito comum que a gente tenha este medo do futuro, esta preocupação com o futuro, justamente por aquilo que envolve o nosso futuro. Nós temos um passado que já vivemos, que por vezes influencia o nosso presente, mas tem um futuro que ainda não chegou, tem um futuro que ainda não está desenhado, tem um futuro que ainda não se concretizou, e é natural que isso traga preocupação a todos nós, a todos nós. E por que isso? Porque essa ansiedade, essa preocupação, às vezes exagerada com o futuro, é porque nós temos medo daquilo que não controlamos. Você não pode controlar o futuro, você não tem como controlar. E é natural este medo, essa ansiedade, essa preocupação, porque a gente não consegue exercer este controle, as coisas podem sair diferentes daquilo que nós sonhamos. O poeta já disse em canção, você conhece muito bem. Eu estou lembrando dessa canção como uma canção do cancioneiro popular do nosso país. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda as nossas vidas e depois convida a rir ou chorar. É Aquarela, de Toquinho, uma música bastante conhecida. E neste ponto ele está falando justamente deste futuro que não tem hora para chegar e a gente tenta controlar, mas a gente não consegue. Uma outra frase que porventura você já ouviu, certamente a maioria, se não todos já ouviram, o futuro a Deus pertence. Quantas vezes nós ouvimos esta frase no nosso contexto de igreja ou no dia a dia, em reuniões com familiares? O futuro a Deus pertence. Só que tem um problema. O futuro pertence a Deus, está correto, só que Deus não nos relata o que vai acontecer. E os imprevistos acontecem. É bastante também significativo o momento que a gente vive hoje, que tem a ver com este futuro que, por causa da pandemia, está cada vez mais incerto. E a pandemia veio amplificar os nossos temores, as nossas dúvidas, os nossos receios e, posso dizer, os nossos medos. A ansiedade, a preocupação com o futuro, com o dia do amanhã, com o desfecho de tantas coisas, já é próprio dos seres humanos. Mas a pandemia veio antecipar, veio intensificar ainda mais esta nossa preocupação. E a gente tem que aprender a lidar com imprevistos, né? A gente tem que aprender a lidar com situações inesperadas.
A pandemia colocou a gente de joelhos, nós não tínhamos nenhum cenário no ano passado, no final do ano de 2019, de que passaríamos por uma pandemia, que teríamos que ficar em casa, que tudo iria fechar, que pessoas iriam morrer, pessoas contaminadas, gente morrendo sem conseguir respirar, gente perdendo o emprego, gente tendo que fechar a empresa, o negócio, falindo, perdendo renda. Quantas coisas afligiram os seres humanos? Então a gente entende que esta é uma situação de uma experiência mundial, o mundo todo foi afetado, mas também pessoal, porque cada um de nós tem sido afetado. A gente pode dizer que a tragédia, o problema, a dificuldade que chega sem avisar, o imprevisto, ela desestabiliza. Eu tenho a definição de tragédia, que é aquele momento quando tem um evento que desestabiliza, que instala o caos, mas que não avisa, que não manda recado, que fala é agora, se prepara, chega do nada e desestabiliza. Eu me lembro muito bem daquela experiência do tsunami, só para que você entenda como a nossa vida ela é afetada por imprevistos. Você lembra do tsunami lá na Indonésia, Jakarta, e em toda aquela região do sudeste da Ásia. E uma imagem que correu o mundo, quando aquela primeira onda grande, acima de 20, 25 metros, chegando à praia, havia um grupo de turistas em determinada localidade, eram turistas asiáticos, estavam com as suas máquinas poderosas fotográficas, tirando fotos do mar, levanta-se aquela onda, eles continuam fotografando, alegres por ver uma coisa fenomenal, e há uma imagem que eles estão tirando foto, rindo, e a parede de água de mais de 25 metros chegando sobre eles, e em dado momento a imagem mostra que eles começam a correr ainda rindo, como dizendo assim, acho que vamos nos molhar. Sem ter noção que no segundo, ou nos segundos ou minutos à frente, eles estariam como se dentro de um liquidificador gigante, num mix, sendo jogados, batidos por todos os lados, sem poder respirar, trombando e sendo atingidos por pedaços de árvores, concreto, pedras e outras coisas que a onda estava já levantando. Sem poder respirar, morreram, mas não tinham noção do que ia acontecer. Uma outra imagem que me vem à memória é quando, lá no 11 de setembro, no World Trade Center, aqueles americanos trabalhando lá no Wall Street, em Manhattan, mercado financeiro, prédio cheio de gente, as pessoas que foram trabalhar naquele dia acordaram cedo, tomaram café, higiene pessoal, vão para o trabalho, estão lá naquele prédio e de repente, sentados à mesa, tendo as suas atividades, alguém olha pela janela e fala, opa, tem um avião chegando bem pertinho. O outro diz, está entrando pela janela. E daqui um pouco mais, o avião entra pela janela, praticamente um andar, 2 andares destruídos, alguns já morrem naquele primeiro impacto, vem o segundo avião, depois as 2 torres gêmeas caem, uma tragédia que desestabiliza. Então, quando a gente pensa em medo do futuro, a gente precisa também estar consciente de que o futuro, infelizmente, pode nos atingir trazendo uma tragédia, um caos. Como é que eu e você reagimos? Como é que o cristão deve reagir diante de um futuro incerto? Ou se lá na frente nós formos abalados por uma situação desestabilizadora, como agora que estamos vivendo a pandemia. Deixo um conselho para você, olhando aquela experiência de Davi e os seus homens, quando a cidade de Davi foi saqueada, destruída, queimada a fogo, realmente uma tragédia. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, os versos de 1 a 6,
nós temos o texto que diz assim, o texto histórico, quando Davi, 1 Samuel, capítulo 30, 1 a 6, quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado Nequebe, ferindo e incendiado Ziclag. Haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa e os seus homens que o seguiam choraram bem alto, até não terem mais forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, Jezreelita, Abigail, que havia sido mulher de Nabal, carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Gosto da versão que diz, mas Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Este é um quadro, gostaria de ter tempo, mas não tenho tanto tempo para esgotar todo o conteúdo desse texto que me abençoa quando leio, quando reflito. Davi está num momento em que ele é perseguido por Saul, ele tem um acordo bélico com Aquis, o rei de Gate, ele é chamado para uma conferência bélica, uma conferência dos exércitos dos filisteus para atacar Saul. Ele vai com os seus homens, a cidade fica então momentaneamente desguarnecida, e quando ele chega lá, uma distância da cidade de Davi Ziclag até o local onde estava Aquis, 3 dias de caminhada, ele é rejeitado pelos filisteus que tinham medo dele, ele retorna e não vai à batalha, mas quando ele se aproxima da cidade, alguma coisa está errada. Então, nesse medo do futuro, quando coisas imprevistas acontecem, nós temos algumas reações humanas e precisamos entender estas reações humanas, que são reações próprias de qualquer ser humano, eu e você. A primeira reação humana nesse futuro incerto, se ele se apresentar como uma tragédia, é que a primeira reação humana é a contabilidade, accountability. É a gente colocar no lápis, no papel, é um levantamento dos prejuízos para entender aquela situação. Eu imagino Davi voltando com seus homens, uma estrada que ele estava acostumado a percorrer para chegar na sua cidade, mas quando a vista alcança a cidade, quando eles conseguem entender que eles estão olhando no horizonte e ali é o local da cidade, tem alguma coisa errada, porque tem fumaça subindo da cidade. O texto diz que os amalequitas deram contra a cidade, partiram com ímpeto, queimaram a cidade a fogo, levaram todos os habitantes que estavam ali cativos, não mataram ninguém, só que Davi não sabe disso. Então é natural, nessa primeira reação humana, que os homens olhem, e eu imagino o diálogo. Davi, é a nossa cidade, está pegando fogo, o que aconteceu? E as perguntas surgem num processo de contabilidade, num processo de levantamento da situação. As perguntas vão surgindo, e são perguntas que eu e você, por vezes, também podemos fazer. E a cada momento que eles se aproximam, eles vão percebendo que a coisa é mais séria, eles entram pela cidade, está tudo destruído, cadê a vaca, cadê o boi, cadê o carneiro, cadê a cabra, os animais foram levados embora, onde estão as pessoas? Eles gritam, Ainoã, Abigail, e nada, ninguém responde, Juninho, os filhos, nada. Procuram nos destroços, não tem um corpo, não tem ninguém ferido. Então isso vai trazendo intranquilidade. E a intranquilidade com o futuro é quando a gente não sabe o que aconteceu. É quando a gente não tem noção realmente do que está acontecendo, do que é, para que a gente possa reagir. Até hoje, a medicina não sabe direito o que é o Covid-19.
Até hoje a gente está num laboratório mundial sendo testado por várias vacinas e não há uma definição, um posicionamento correto, concreto da medicina. Nós temos vários avanços, graças a Deus. Eu já estou vacinado a primeira dose da AstraZeneca, muitos que estão me ouvindo, porventura, já foram vacinados também. Mas quando a gente não tem a certeza, a convicção, a gente não processa realmente o que está acontecendo, isso traz insegurança para mim e para você neste futuro. A outra reação humana é o choro. E o choro que o texto vai apresentar, que é um choro qualificado. O texto diz que Davi também, com os seus homens, eles choraram depois do processo de contabilidade. E o texto diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. A gente entende aqui uma situação de um choro qualificado. Não é um choro qualquer. Que choro é esse que as pessoas têm e que faz com que as pessoas fiquem sem forças para chorar? Você sabe que o choro ele é produto, quando a gente pensa em alguém chorando, das emoções. É uma emoção grande que pode ser de alegria, alguns choram de alegria, mas é mais comum a gente chorar de tristeza, e quando a gente se emociona com a tristeza, com o lamento, com o choro, nós pressionamos as glândulas lacrimais que estão aqui depositadas perto do globo ocular, e essa pressão muscular nas glândulas lacrimais fazem com que elas expilam, elas vão expelir o líquido que é o lubrificante dos olhos, que é a lágrima. Só que este choro qualificado é aquele em que a musculatura já pressionou, a glândula expeliu o seu líquido lubrificante dos olhos, a lágrima, acabou a lágrima, não tem mais suprimento nas glândulas, mas a dor não continua. A dor não foi embora. E daquele choro vira um som rouco. Eu posso dizer porque eu já chorei assim. A dor não vai embora, não tem nem lágrima mais, mas a gente continua gemendo, chorando. Eu imagino quantos hoje estão aflitos pelas perdas que tiveram. Tudo bem que nós temos as outras palestras falando sobre o luto também, mas as perdas são várias. Perdas de amigos queridos, até por causa da polarização política, os amigos estão se separando, perdas de vidas, de pessoas que faleceram com Covid ou uma outra doença, perda financeira, perda da segurança. Se o choro chegar para você, meu irmão, minha irmã, chore, faz parte da existência humana, lamente, porque é a nossa realidade. O texto vai dizer que eles também choraram desta maneira até não terem mais forças para chorar. A terceira característica humana de reação neste futuro incerto, se trouxer uma tragédia, é encontrar os culpados. E interessante que nós temos uma tendência a responsabilizar as pessoas quando algo dá errado. Você vai se lembrar do Jardim do Éden. Então, o homem pecou porque desobedeceu a Deus, ouviu a sua mulher, comeu do fruto que era para não comer, a mulher ouviu a serpente, mas quando Deus chegou cobrando, Abraão, onde está? Por que se escondeu? O que fizeste? A mulher que tu me deste. E a mulher, foi a serpente. Então, essa tendência, que é uma tendência pecaminosa desde a sua origem, é da gente não assumir a responsabilidade, mas também achar que qualquer coisa ruim é culpa de alguém. O texto vai dizer que os homens de Davi, eles colocaram o dedo em Davi dizendo: você é o culpado. Por sua causa nós deixamos a cidade sozinha, por sua causa eu perdi minha mulher e meus filhos foram levados, eu perdi a minha tenda, minha casa foi queimada, os meus bens, o meu gado. Então, o texto diz que essa dor de Davi cientificou.
se amplificou. Olha o verso 6. Davi também muito se angustiou, gosto dessa versão, pois os homens falavam em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Primeira pergunta, os filhos de Davi estavam em casa? Bonitos, cabelo penteado, cheirosos ali, banho tomado, refeição feita, as mulheres ali, Abigail, Ainoã. Então, se todas as famílias tivessem sido levadas cativas e somente a família de Davi permanecesse, eles poderiam dizer, Davi, você tem culpa no cartório. Mas a família de Davi também fora levada, os bens de Davi também. Mas eles estavam dizendo que a culpa era de Davi. E o interessante é que aqueles homens que amavam Davi estão agora com pedras na mão. Davi ficou mais angustiado, muito angustiado, porque ele estava vivendo não só a tragédia da perda, mas a tragédia de ser acusado injustamente. E por quem? Pelos seus valentes, pelos seus mais chegados, por aqueles que andavam com ele, que arriscavam a vida com ele. E existem momentos em que pessoas estão próximas a mim e a você e agem de maneira incoerente. Nós podemos ser traídos por pessoas próximas. Do inimigo a gente espera o mal, do amigo, de quem está perto, não. E a traição tem esse componente de serem pessoas que traem a nossa confiança, porque existe a confiança que fora traída ou que foi traída. Então a angústia de Davi é grande realmente. E agora tem uma ameaça também à sua vida, porque os homens estão com pedras na mão. Nós temos as reações humanas e nós queremos colocar aqui uma reação divina, bíblica, para que você também use isso no futuro, se porventura o futuro trouxer algum tipo de tragédia ou angústia extrema para você. Este é o momento quando, diante das dificuldades e das incertezas, cada vez mais é necessário intensificar a comunhão com Deus. O que você precisa fazer a partir de hoje para que o seu futuro seja um futuro abençoado, seja um futuro que não lhe traga medo e ansiedade excessiva, seja um futuro que não paralise você. Você precisa andar sempre perto, próximo do nosso Deus. O texto vai dizer que, no verso 7, ainda no 6, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ponto. O mesmo versículo tem pedras nas mãos dos homens ameaçando Davi, tem ameaça, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que será que Davi fez que ele se reanimou no Senhor, seu Deus? Será que ele cantou um hino, uma música? A gente sabe que Davi, ele cantava. Será que ele orou? Ele pode ter orado, ele pode ter cantado uma música. O mais importante, o texto não diz o que ele fez para se reanimar, mas o que ele fez, mesmo que a gente não saiba ao certo o que, como foi, os detalhes, a gente percebe que ele se reanimou interiormente e ele reconquistou a confiança e a liderança dos seus homens. Ele continuou sendo reconhecido como líder. Então, quando você pega o verso 7, não tem mais pedra. Acabaram-se as pedras. Verso 7 tem Davi dando ordem a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz o colete sacerdotal, a estola sacerdotal, o parâmetro, e coloca aí, então, a vestimenta que a lei exige e consulta a Deus. Então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir a tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu, persegue, porque certamente a alcançarás e tudo lhe restituirei, tudo se recuperará. Então, interessante aqui que Davi pode ter se ajoelhado, Davi pode ter cantado uma música, Davi pode ter levantado a sua voz em oração,
recitado um dos seus salmos, mas o que ele fez, os homens olharam para ele e disseram: estamos diante de um homem de Deus. Nós precisamos ser reconhecidos no presente e no futuro como aqueles que andam com Deus, como aqueles que estão perto de Deus, como aqueles que intensificam as orações, a busca pela presença de Deus, como aqueles que vão consultar a Deus de maneira legítima. Lá no Antigo Testamento precisava ser pelo sacerdote, ele tinha que estar com aquela vestimenta paramentado, conforme dizia. Saul perdeu o trono porque ele tomou o lugar do sacerdote e ele mesmo quis oferecer sacrifício. Davi não. Davi chama aquele que é constituído legitimamente. Fala com Deus, pergunta. As minhas perguntas são essas, mas o sacerdote quem perguntou. E Deus respondeu, e tudo lhe foi restituído. O desfecho é maravilhoso, porque passa por esse momento de comunhão com Deus, de oração, mas depois ele vai atrás, ele imprime um ritmo, ele consegue alcançar os amalequitas que tinham a vantagem de 3 dias, eles passam pelo Ribeiro Besor, eles lutam com uma quantidade ínfima de soldados, porque ele tem 600, ele perde 200 ali no Ribeiro Besor, mas ele consegue então vencer a batalha com os 400 e ele traz a restituição de tudo, não faltou nada. Então, mesmo que neste exemplo de Davi, que tinha tudo para ter um futuro incerto, um futuro de tragédia, ao ter a postura correta, presença de Deus na vida, busca de Deus intensamente, dependência de Deus, obediência a Deus, tudo no futuro se resolve. Quero deixar esse ensinamento com você, que quanto mais perto de Deus, mais esperança no seu coração de um futuro glorioso. A gente pensa nessa situação de instabilidade aqui, neste momento, porque a gente está nessa carcaça humana, nessa embalagem humana. Mas a gente sabe que o nosso futuro é corpo glorificado. A gente não tem que ter medo do futuro porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. A gente não tem que ter medo do futuro porque tudo Deus já tem traçado e Deus tem para a gente sempre o melhor. Mas ainda que isso se processe e se consume na eternidade, nós podemos desfrutar uma vida abundante aqui, mesmo em meio à pandemia, dificuldades, enfermidades, tristezas, traições. A gente olha para o autor e consumador da fé, a gente põe o joelho no chão, a gente fica na dependência de Deus. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Para tudo tem solução, Deus tem as respostas e nós somos filhos deles, nós temos a palavra que a gente acessa, que a gente lê, que nos alimenta. Então, vamos em frente. Organizando o futuro, sim. Cuide da saúde. Faça caminhada. Seu futuro vai ser melhor se você tiver uma condição de saúde melhor. No mundo hoje, onde as pessoas estão vivendo mais, no mundo também com muita poluição, com muitos agrotóxicos, lógico que existem situações diferenciadas, né? Mas faça a sua parte de cuidar da sua alimentação, a sua parte de fazer exercícios físicos, a caminhada diária ou dia sim, dia não. Faça a sua parte de ir ao médico periodicamente. Tem o outubro rosa, tem o novembro azul para os homens aí. Vamos cuidar da saúde. Durma. Cuidado com o celular depois das 10 da noite, que prejudica o seu sono e faz com que as suas defesas orgânicas sejam diminuídas. A maior quantidade de contaminação e de doenças, hoje os médicos dizem por causa do sono, porque as mídias e o celular, o acesso às mídias, a gente entra além do horário e prejudica o nosso sono, a nossa saúde. Então faça a sua parte, ame as pessoas,
Resolva pendências de relacionamento. Não vá jogando isso para o futuro. Reconheça os erros se você porventura tem falhado, errado com alguém. Seja humilde, peça perdão, sirva na igreja. Então, quando a gente toma as atitudes certas no presente, o nosso futuro é glorioso. Quando a gente faz o que tem que fazer e a Bíblia nos aponta o que devemos fazer, o nosso amanhã será abençoado. Ainda que, mesmo sendo obediente, você possa enfrentar dificuldades. Ainda que, mesmo fazendo tudo certo, você pode ser provado como Jó foi provado. Mas é preciso confiar em Deus e deixar que Deus manifeste a vontade dele na sua vida. Eu teria ainda 2 exemplos, eu estou preocupado com o horário, mas eu quero apenas citar que o medo, ele vem também quando o medo do futuro, quando as nossas expectativas elas não se concretizam. Não vou fazer toda a explanação, porque você conhece muito bem a história de Elias, profeta, um profeta com uma voz firme, que chegou diante do rei, questionou o rei, a esposa Jezabel, em vários momentos ali, mas que quando houve um desafio que ele, inspirado por Deus, lançou para o povo, para que eles escolhessem entre os deuses do rei e da sua esposa Jezabel, ou o único Deus, ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus responde com fogo, Deus responde com poder. Ele vence aquela batalha e não há como fugir, meus irmãos e minhas irmãs, de que Elias, naquele momento de vitória, ele nutriu um sentimento, uma impressão, ele entendeu que tudo seria transformado, que o rei ia reconhecer, quem sabe até Jezabel ia se humilhar, falar, não, tá certo, o fogo desceu lá, Deus confirmou, vou jogar fora tudo isso. Então, quando ele pensou que tudo se resolveria, nem tudo se resolveu. Porque a Jezabel mandou recado, amanhã eu te pego. Amanhã, nessa mesma hora, tão certo como eu vou tirar a vida de Elias. E ele foi ameaçado de morte por uma mulher e ele deu no pé. Olha a nossa alternância humana de emoções, de expectativas, até de enfrentamento. Alguém como Elias que enfrenta o rei num desafio, os profetas que estão servindo ao rei e à rainha, mas que no momento seguinte, na sua falibilidade e humanidade, ele vai para a caverna, ele vai se esconder, ele foge, ele pede para Deus que ele não quer viver mais, tira a minha vida, desejo suicida, depressão, lamento, só eu fiquei. E aí Deus vai cuidando dele, como Deus cuida de mim e de você. Deus manda o anjo, Deus manda comida, Deus manda água, o anjo acorda ele de novo, vai lá, come, que você vai ter uma caminhada longa. Com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Depois Deus manifesta a presença dele e essa presença, Deus faz com ele um movimento de um tratamento emocional. Na minha visão, Luciano Santagra, ele foi tratado nas emoções, no seu espírito. Deus manda um vento que estava rasgando as pedras. Não era um ventinho qualquer, não. Estava tirando lasca de pedra. Deus manda um terremoto que abala, que treme. Deus manda fogo que queima. Mas Deus não estava nesses elementos. Até para mostrar que nem sempre a nossa expectativa é a mesma que Deus quer para a gente. E depois Deus aparece numa fala e numa presença mansa e suave, uma calmaria, e Deus estava ali naquele momento, tranquilo, sereno. O mais importante para o futuro, eu e você não podemos nunca perder a convicção de que Deus está presente. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Tem hora que Deus aparece com poder, com estrondo, abala as estruturas
Tem hora que ele fica em silêncio, mas ele está ali. Tem hora que ele não se manifesta, mas a gente sabe que ele tem um controle de todas as coisas. E a gente precisa confiar nisso. Depois, Deus dá a Elias novas responsabilidades. Ele tem que ungir 2 reis, ele tem que fazer o sucessor dele, Eliseu. Deus coloca para ele novos objetivos, novas motivações e vai dizer que ele não está sozinho. Não está sozinho, porque ainda tem 7.000 que não se dobraram. Você precisa buscar sempre uma nova motivação no Deus Todo-Poderoso. Uma nova motivação para servir, uma nova motivação para exercer seus dons e talentos na igreja, uma nova motivação para amar as pessoas, uma nova motivação para olhar as pessoas sem Jesus de maneira diferente, com graça, com misericórdia, para que o Evangelho também se manifeste nessas vidas. A gente precisa de um mindset de quando em quando, uma mudança de mente, de ótica, de visão. Às vezes a gente é contaminado, a gente é afetado, a gente tem hoje tanta coisa tóxica nos grupos aí, as informações do nosso Brasil, polarizações, e é preciso que a gente não se contamine com tudo que está aí circulando nos ambientes digitais. Mas encha sua mente com a palavra de Deus, encha sua mente com aquilo que edifica, aquilo que permanece e não com aquilo que não pode permanecer. Eu quero terminar, porque Jesus falou do futuro e Jesus falou de ansiedade. Por isso vos digo, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Jesus falando, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas estas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal ou o seu problema. Que Deus o abençoe. E vamos juntos, temos um futuro lindo na presença do Senhor. Amém.